Mas antes de a gente falar da Urubuzada, a gente quer saber como que surge o torcedor Carlos Alvarenga. Como é que surge essa paixão pelo Flamengo? Eu me chamo Carlos Alvarenga dos Santos, né, cara? Comecei a frequentar estádio em 1971, aos 11 anos. Você começou a frequentar estádio quando o Zico também estava surgindo no profissional do Flamengo? Uns 2, 3 anos depois que ele apareceu. Antes, ele estava na fase de transição ali. Era bem sequinho ainda, muito magrinho. O Zico surgiu junto com o Alvarenga. O Zico surgiu junto com o Alvarenga. Mas a galera me zoa, que diz que eu sou bem mais velho, né? Eles ficam me zoando. Então é isso. Aí eu vim de uma família que meu pai não torcia por time algum, mas eu acho que porque ele nasceu em 22, então não tinha muito isso, né? Não tinha muito isso, aquele negócio de uma paixão clubística. Pra galera ter noção, a charanga surgiu só em 20 anos depois, né? 42. Meu pai nasceu em 22. Minha mãe era tricolor. Mas no aniversário de 1 ano, a minha tia, a irmã mais velha da minha mãe, me deu o uniforme do Flamengo. Uma chuteira em 1962. Me deu uma chuteira, um meião, um short e uma camisa do Mengão. A partir dali, muito Mengão. Só que eu fui criado no Rio de Janeiro, num subúrbio, em Magalhães Bastos. Então, eu já nutria, assim, desde que eu me entendo por gente, acho que com 4, 5 aninhos, eu lembro que eu morava às margens da Estrada de Ferro Central do Brasil. Então, eu lembro que aos domingos, não tinha como ninguém me levar. Eu, menininho, não tinha como. Então, aos 5, 6 anos, dia de clássico, minha mãe me dava banho, eu ficava sentadíssimo no portão e o trem passava 10 metros, assim, 10, 20, e não tinha aquela... Hoje tem um muro. Sim. E era o ramal de Santa Cruz, que vem de Santa Cruz por cima. Não tinha um muro. Então, só de eu ver aos 4, 5 aninhos, eu sentadinho ali, dia de domingo, que antigamente era mais tranquilo, bandeiras de todos os times do clássico. Aí passava assim 10 bandeiras do Flamengo e 3 do Fluminense. Aí já era uma vitória pro meu coração, já ficava trêmolo, chorava emocionado, mas eu não podia chorar, tinha que chorar escondido, que minha mãe achava isso um absurdo, mesmo com 5, 6 anos, e as mães daquela época eram brabas. Aí, mas mesmo mais assim já né? brabas, eram brabas. Então, aí eu lembro que eu ficava muito feliz, já era minha vitória aquilo ali. Então, isso na década de 60. Aí, meu primeiro jogo em 71, eu tinha um amigo que ele era Botafogo, porque naquela época tinha muito Botafogo. Tanto que eu sou muito velho, que eu falo, né? meu rival mesmo sempre vai ser o Botafogo. Hoje o Botafogo acabou. É um time pequeno, sem torcida, acabou, mas o meu ódio... Continua. Continua por eles. Não tem pra onde correr. Porque eles eram uma potência. Pra você, o maior rival, o seu sentimento de rivalidade. E não à toa o nome clássico da rivalidade, né? Porque antigamente era um negócio... Era brabo. Até o Zico, né? Mais uma coisa assim, o Zico tem com o time. Ele falou que o time que ele tinha mais gana de jogar contra era o Botafogo. Eu vou chegar nessa parte aí também. Então, aí esse meu amigo era Botafogo. E ele era um meninozinho... Eu era bem pobre e ele era mais pobre do que eu, que não tinha ninguém na vida. Não tinha pai, não tinha mãe. Aí ele morava na favelinha perto da minha casa. Aí ele vendia cafezinho no Maraca. Aí eu ajudava ele a lavar os copinhos, que ele reutilizava os copinhos para ficar mais em conta, né? Aí ele falou, putz, tinha que ser Botafogo para tu... Eu falei, não dá não. Eu mesmo com 10, 11 anos, não dá não. Não, mas um dia eu vou contigo. Um Flamengo e Botafogo, tu vem comigo no trem. Eu falei, minha mãe não vai deixar. Não, mas a gente vai escondido. Eu falei, tá bom. Aí eu pensei assim, né? Eu falei, dá para ir. Aí, quando eu tinha uns 11 anos, eu fui era um Fla-Flu, ele ia todo jogo. Ele falou, vamos no Fla-Flu, que aí a gente tenta pegar grana com a galera ali fora e tenta entrar. Aí eu falei, vamos fazer isso. Aí foi o que aconteceu. Meu primeiro jogo foi com esse cara. Com esse menino. Eu tinha 11 e ele 12. E a minha mãe também cuidava dele, às vezes, assim, dava uma comidinha pra ele. Tu lembra quanto foi esse jogo? 0-0. 0-0? Era uma época ruim do Mengão. Aí, eu comecei aí, assim. Aí, depois... Eu tinha um amigo que o pai dele era dono de um bar no anel onde fica hoje a Raça, nos 50 e poucos, assim. Hoje o Maracanã tá meio estranho, mas é onde fica a Raça. Só que no anel de baixo. Uhum. Aí ele era dono do bar. Então o que eu fiz na década de 70? Eu cheguei muito cedo, eu moleque, mas pelo amor ao Flamengo, eu já fiz uma campanha, um levantamento, para ver que horas que o policiamento chegava. Eu sabia que o pessoal dos bares chegava muito cedo, que antigamente tinha que quebrar gelo, botar nos boxes assim, então era muito mais... Aí eu vi que no jogo de 4 horas, os caras chegavam antes de meio-dia, eles nunca chegavam. E nos jogos à noite, antes de 18 também não.
Aí era o que eu fazia, eu chegava antes e pulava. Aí no primeiro jogo, eu entrei com esse meu amigo. Aí no segundo jogo eu descobri isso. Aí fui lá, falei com o dono do bar, que era pai de um amigo. Aí ele falou, não, eu te escondo aqui, tu pula. Aí eu tinha um trabalho análogo à escravidão, né? Eu com 11, 12. Aí eu me lembro que eu chegava cedo, quebrava gelo, arrumava-se nos boxes. No boxe assim, botava o gelo, botava o jornal e ficava ali esperando abrir para o público. Eu me mostrava e falava, aí, valeu! Aí era assim. E às vezes, às vezes eu pulava, mas já tinha PM lá dentro, aí me prendia, segurava. Aí a gente antigamente chamava de seu guarda, né? Era PM, ô polícia, não, era seu guarda. Pô, seu guarda, eu trabalho ali no bar. Aí ele ia lá comigo. O coroa, não, eu trabalho aqui. Aí eu fiquei de 11 até os 18 anos, quando eu fui servir o quartel. Eu ia todos os jogos. Todos os jogos. Só não ia muito do Botafogo, que eu odiava muito o Botafogo. Aí eu falava, mas eu explicava para ele que o meu ódio era muito grande, não tinha como nem torcer contra aquele time. Eu tinha. E como é que era a arquibancada nessa época, assim? Vamos falando assim de cultura, como é que é? Então, aí o que acontece? Aí meu primeiro jogo. Meu primeiro título foi em 7-4, cara. O Flamengo era só... Todos os clássicos que eu fui, era só pancada. E aí, 7-4... Flamengo e Vasco. E ganhei uma Taça Guanabara, cara. O meu primeiro título. E nesse ano o Vasco ganhou o Brasileiro, cara. E eu, felizão com a Taça Guanabara. Pô, olha, eram tempos difíceis pro Flamengo. E era um momento, a galera não tem essa noção. O Flamengo ainda não tinha título nacional. Não, começou em 80. O Fluminense ganhou o Robertão de 70, essas paradas, né, que era foi a mesma fórmula, inclusive, do Campeonato Brasileiro de 71. O Botafogo já havia ganho título nacional ali na época do Garrincha, e o Flamengo ainda não, então tinha essa coisa. Tinha isso aí. Então, aí, foi assim. Aí, eu frequentava a arquibancada, mas desse jeito. Eu trabalhava, aí abria, eu já ia. Eu falei, valeu, isso aí. Então, eu acompanhei toda a evolução das torcidas, que antes era assim, até 7-7, quando surgiu E minha primeira viagem foi 7-6, pro Brinco de Ouro da Princesa, no Flamengo e Guarani. Empate também. Flamengo e Guarani. Então, eu lembro que até o surgimento da raça, eram todos sentados. Eu lembro que tinha até um comércio de almofadinha, uma almofadinha para tu sentar no cimentão. Sim. Tinha esse comércio. Aí era assim... O Flamengo atacava, quando quase gol, aí senta, bolinha de papel e tudo, aí todo mundo sentava. Aí eu comecei a acompanhar o surgimento da raça, que foi em 77. Eu lembro que espalhavam pelas pilastras do Maracanã fora, dentro, vem aí o maior movimento de torcida brasileira. A gente não sabia o que era isso. A gente não sabia. Só ficava... Eles colavam os cartazes. Um papelzinho assim, básico. Breve no cinema. Assim. Legal. Só que a galera não sabia o que era aquilo, né? Os caras que estavam na fundação, eu acompanhei isso, que antes da raça, inclusive, eu viajei, minha primeira viagem, 7-6, antes lá, foi no ônibus da Flamor. Tinha uma torcida chamada Flamor. E aí, depois eu fiquei sabendo que alguns desses fundadores, acho que eram da Flamor, né? Então, aí, 7-7, aí quando surgiu, aí foi um novo jeito, que era em pé, apoio direto, sem parar. Então, aí começou a mudar em 77. Que era uma outra maneira, né? Foi totalmente outra maneira. Tu levantava e tacava o papel na tua cabeça. Não, assim, era assim, é isso aí. Quase gol. Aí meigo, ficava uns 4 meigos, aí, senta, bolinha, e todo mundo sentava. Aí, depois surgia. No começo, quando a galera ficava em pé, os que já estavam acostumados a ficar naquele setor, eu já ficava ali, porque o bar era ali, e ali era sombra. Sempre foi sombra ali. Então, eu já ficava ali. Então, aí começou a torcida do Flamengo. Já existia a Jovem, que é de 67, mas era outro formato, outro jeito. Tudo bem diferente do que é hoje em dia. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.